Vamos falar de coisas boas, aliás, coisas boas que envolvem o senhor de casa. E então quero que o senhor preste atenção, a senhora também, que você possa reverberar esse assunto que a gente vai falar nesse momento aqui, que é importantíssimo para a cidade de Piracicaba. Você que nos assiste de fora, também para a sua cidade, né? Então eu tenho o prazer de receber aqui para conversar sobre o contribuinte de ser contribuinte. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Neto. E eu que agradeço você, a Maria e toda a equipe, né, do Piracicaba Agora pela oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre, né, essa destinação do imposto de renda. Isso, obrigado pela sua presença. Conosco também Antônio José Furlan, delegado da Receita Federal. Antônio, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Eu que agradeço poder participar, né, esclarecer aos contribuintes, né, fazer parte desse projeto Receita Cidadã, que é um projeto que já vem há algum tempo, né, e que o nosso imposto que fique aqui na cidade para favorecer as nossas entidades. E é isso que a gente vai falar, e você que está em casa vai participar conosco também, e você vai entender um pouco mais sobre isso. Bom, eu vou colocar aqui a grosso modo, claro que o Furlan vai explicar melhor, a Valquíria também vai entrar em detalhes sobre a cidade. Você imagina o seguinte, então você tem aí o seu imposto de renda que todo ano você tem que fazer. Não estou falando só da sua empresa, estou falando do seu imposto de renda pessoa física, o seu, pessoal. Pegar um valor, né? Eu vou colocar um valor aqui, Furlan, até como exemplo. Eu tenho que pagar R$600 de imposto. Você, um cidadão, tem que pagar R$600. Você imagina a cidade toda, o volume que é para pagar esse imposto. Esse dinheiro, R$600, já vai ter que sair, você vai ter que pagar, ok? Você pode, gente, destinar um valor dentro desses R$600 que já vai ser pago. Esse valor, essa parte, fica na cidade de Piracicaba, não vai para Brasília, para o governo federal, não vai para lá, fica aqui na cidade. E esse dinheiro, ele é destinado justamente a projetos para a nossa cidade. Agora você imagina quantas pessoas, eu estou falando por baixo, viu, Furlan? Isso aqui é muito mais. A cidade é rica, Furlan. Paga-se muito mais, né? A cidade é muito rica. É muito rica. Ele vai falar em números, para a gente ter... Você imagina cada pessoa deixando esse pouquinho aqui, o volume que a gente tem. Vamos conversar com a Valquíria, falar sobre isso. Valquíria, o quanto impactante é isso, esse valor em dinheiro ficando na cidade? Olha, é impactante, até Piracicaba sempre arrecadou, né, imposto de renda pessoa jurídica, né? Agora nós estamos fazendo essa campanha da pessoa física, porque esse ano o recurso arrecadado de pessoa jurídica não foi suficiente para desenvolver todos os projetos das entidades. Então, tem muitos projetos que não serão realizados. Aí nós começamos a campanha da pessoa física. E eu acho que o doutor pode falar em números primeiro, né? Sim. E daí nós vamos comentando. Vamos falar em números então, né? Então nós estamos falando das entidades, esse valor é destinado para as entidades, é um valor que contribui diretamente aí com o pagamento dos colaboradores, que as entidades têm profissionais que cuidam de crianças, cuidam de adolescentes, cuidam dos nossos idosos, né? Então são pessoas, são profissionais, né? Tem uma folha de pagamento, né? Folha de pagamento, desde a área médica, né? Que atende o acolhimento dessas pessoas, né? Até profissionais do dia a dia. E precisa de dinheiro para pagar essa folha de pagamento. Furlan, vamos falar em números então, para impactar quem está em casa, né? Vamos começar o quanto que é arrecadado aqui na nossa Piracicaba, né? E como é que isso é transformado nesse dinheiro que pode, eu tenho certeza que vai ficar, que as pessoas vão contribuir, vai ficar na cidade de Piracicaba. Então, né, a gente sempre faz uma projeção do ano seguinte, né? Então, o ano passado a gente teve em torno de 50 mil declarações do modelo completo, né, que é a possibilidade de fazer essa destinação através de quem faz a declaração pelo modelo completo. E apenas 600 pessoas fizeram a destinação. Então, a gente tem um número de 50 mil declarações, 50 mil pessoas que poderiam fazer essa destinação e 609 pessoas que fizeram esse ato, né? Que, na verdade, a gente fala que é doação, mas, na verdade, é uma destinação. E o valor
potencial seria de quase 37 milhões. E a gente arrecadou na declaração em torno de R$800 mil, e aquelas pessoas que fizeram a doação durante o ano, mais essas pessoas, deu em torno de 1.100.000. Então, nosso potencial é enorme, né? E a gente está fazendo esse trabalho focando nesse momento na declaração da pessoa física, porque a gente está no período de entrega, né? E a gente não pode perder o prazo, né? De orientar, né? E a gente está aqui para desmistificar, porque realmente as pessoas têm aquela informação, isso aí cai em malha fiscal. Não cai em malha fiscal por causa disso, né? Aquele que faz a declaração, a doação direto, a própria prefeitura faz uma declaração, e aquele que faz na sua declaração, ele recolhe um DARF, e esse DARF ele vai para o fundo da criança ou para o fundo do idoso, né? E as pessoas falam, mas quem que gerencia esse que a Valquíria vai poder complementar, né? São o quê? São os conselhos, é a sociedade civil junto com a prefeitura, e é um dinheiro que ele é super fiscalizado. Ministério Público, Tribunal de Contas, Receita Federal. Então, quem faz esse ato pode ter certeza que é um dinheiro transparente e que vai ajudar as crianças e as pessoas da nossa cidade. Coloca a tela para nós dos números, né, que o Furlan falou para nós. Tá aí, pode abrir a tela. Olha, então, potencial, tá aí, destinação para Piracicaba, 36, é isso? 36 milhões, é isso? Isso, e provavelmente esse ano vai ser bem maior, porque a renda cresceu, claro. Então provavelmente o potencial é maior. Estamos falando só de pessoa física. Só de física. Esse é referente a 2024. Que fazem a declaração 2024. Completa, né? Isso, é uma coisa que a gente enfatiza, que infelizmente ainda a legislação não permite que toda pessoa, até aquela que faz pelo modelo simplificado, possa fazer a destinação. Então, atualmente, a legislação são pessoas que fazem pelo modelo completo, que é dedução legal, mas mesmo assim a gente tem mais de 50 mil pessoas na cidade que fazem pelo modelo completo, só apenas 609 fizeram a doação o ano passado. E a gente, com essa parceria com o Fundo Social, com as entidades, Sincope e outros parceiros, a gente está querendo incrementar isso daí, né? É um trabalho de formiguinha que a gente sempre fala para a Valquíria, que tem que ser feito todo ano, para a gente desmistificar, trazer informações para a sociedade em si, que tem esse medo, isso daí cai em malha, esse dinheiro vai para qualquer... Não, é um dinheiro muito bem empregado. Furlan, a Associação dos Contadores, né, porque muitas pessoas não fazem diretamente no site da Receita, eles usam o contador para fazer, né? É o meu caso, por exemplo, né? Eu tenho o meu contador, que é o mesmo contador da empresa, e ele faz. Os contadores, eles estão sendo conectados com esse movimento? Sempre a Receita está com esse projeto de Receita Cidadão há alguns anos, né? Então, o nosso maior parceiro são os contadores. A gente já vinha fazendo esse trabalho, mas o que eu falo, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? Então, a gente está com essa parceria com o Fundo Social, com as entidades. Fizemos palestras no PSEG, estamos fazendo outros trabalhos, mas o Sincope é o nosso maior parceiro, porque, como você falou, boa parte dos contribuintes é o contador que faz. E o contador é que vai esclarecer para o contribuinte que ele pode fazer isso, que ele não vai tirar dinheiro do bolso. Inclusive, semana que vem, a gente vai estar no Sincope fazendo uma palestra para os contadores, enfatizando também isso. Vamos falar do imposto de renda, mas vamos falar da destinação para que eles levem a informação até os seus clientes, né, que fazem o pagamento do imposto, sabendo que o seu imposto pode ficar aqui na cidade. Olha, você... conosco, participa ao vivo, nós estamos ao vivo, 991411048, 2534-1234, quero sua participação. Então nós estamos ouvindo aí que é um volume muito grande, né? É um valor enorme que pode ficar aqui, pode ajudar as entidades. E tem participação já chegando para nós aí. Pois não, Maria? Tem sim. Aqui o Amauri já querendo tirar uma dúvida muito importante. Boa noite. Sobre o imposto, tem um valor mínimo de contribuição para poder destinar? O Neto deu um exemplo de um contribuinte que pagaria R$600. Como é que fica nesse caso? Vamos dar um exemplo, né? Arredondar um exemplo melhor. Na verdade, do seu imposto devido, até 6% eu posso fazer de doação. E o próprio programa do imposto de renda, ele faz esse cálculo para o contribuinte. Então, por exemplo, se você tiver imposto devido de R$1.000, você vai poder fazer destinação de até R$60, 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança. E o próprio programa vai fazer esse cálculo. Daí você fala para mim, eu não tenho esse dinheiro para recolher esse DARF, porque esse DARF
tem que ser recolhido até o último dia da entrega. Você pode recolher o que você quiser. Se você quiser recolher R$1, R$5, dentro do limite, até o limite, você pode recolher qualquer valor. Então, você fala, eu não tenho para recolher, porque agora a minha restituição vai ser para depois, mas ele pode recolher qualquer valor. E é bom deixar claro que é o seguinte, se você doa R$100, por exemplo, esse valor vai aumentar a sua restituição. E você vai receber esse valor com juros Selic, quando você receber a sua restituição. Se você tiver imposto a pagar, ele vai tirar do seu imposto a pagar. Então, se você tiver 1.000 a pagar, você vai recolher 900 num DARF, ou vai dividir em até 8 parcelas, e o DARF do fundo você vai recolher até o dia 30 de maio neste ano. Que maravilha. E esse dinheiro ele já é destinado, quando ele é destinado para a cidade de Piracicaba? Então, a perspectiva é que até 30, porque você não pode fazer destinação que é entregue em atraso a declaração. Então, para todas as declarações entregues até 30 de maio, o dinheiro vai estar disponível, a previsão, até final de julho. Perfeito. Então, em final de julho, esse dinheiro volta para os fundos da cidade, que daí a Valquíria pode explicar como eles fazem a destinação, a aprovação dos projetos, como eu falei para você, é muito transparente, né? É uma transparência e a fiscalização desse dinheiro que vai para as entidades que tiveram projetos aprovados. 991-4110-48-2534-1234. Eu quero a sua participação aqui conosco, tirando suas dúvidas sobre essa questão, né, de ser um contribuinte aí tão importante para a cidade de Piracicaba. Valquíria, vamos falar então, né, desse volume, né, do qual o doutor falou. Você imagina o que aconteceria se a gente tivesse aí, pela luz do nosso Senhor Jesus Cristo, né, as pessoas, eu vou doar esse valor, porque não vai ser do meu bolso, eu ainda vou ter uma porcentagem aí, né, como o doutor falou, e se você doa, você consegue abater também. Então, só coisa boa. Então, vamos acreditar que por uma luz, eu tenho certeza que vai acontecer. Como ficaria a cidade de Piracicaba com esse valor? Seria excelente, né? Imagina quantos projetos, né, que poderiam ser desenvolvidos a mais, né, junto à criança e ao adolescente e ao idoso. Então, eu acho que os dois setores dependem desses recursos. Uhum. E as entidades, né, do nosso município, eles estão muito preocupados, porque o que foi arrecadado ano passado do imposto de renda não foi suficiente para cobrir todos os projetos desse ano. Então, nós estamos aí batalhando, né, para conseguir essa destinação, porque daí em julho, entrando na conta, já dá para destinar para os projetos. É uma doação super fácil, você preenche normalmente a declaração do modo completo. Quando você termina de preencher, geralmente a gente vai lá no resumo, né, ver se tem inconsistência, logo acima ali tem um linkzinho ali escrito doação para os fundos. Quando você clica ali, já aparece calculado o valor que você pode doar. Olha, que maravilha. Aí é só escolher os fundos de Piracicaba, o fundo da criança e do adolescente e o fundo do idoso. Ambos precisam da nossa ajuda. Sim. Acho que os projetos, né, tenho até conversado com as entidades de a gente fazer uma prestação de contas maior ainda a partir desse ano, aproveitar o site do Fundo Social, está colocando uma história, entra lá na prefeitura, mas uma conta específica do fundo da criança. Sim. E do fundo do idoso. E quem distribui ele, né, cuida da destinação, analisa os projetos que serão atendidos, são os conselhos. Perfeito. E o conselho é paritário, como o doutor falou, composto metade de funcionários da prefeitura e metade da sociedade civil. Então, sempre a gente busca, a mesma prefeitura, ela sempre busca colocar pessoas que trabalham no setor da saúde, para o Conselho da Saúde, no setor da assistência social, para compor o Conselho da Criança e Adolescente. Para quê? Para que entenda, conheça, né, os problemas e dificuldades das entidades. Esse valor, né, arrecadado, ele é altamente rastreado, né? Acho que a gente tem que ressaltar isso, né, doutor? Porque primeiro que sai justamente da Receita, né? Então há todo um rastreamento desse valor e ele é justamente destinado às entidades que a gente já conhece tanto e ama tanto na cidade. A gente pode falar, as entidades que tomam conta dos jovens, das crianças, dos adolescentes, as entidades dos nossos queridos
né, idosos da cidade, a gente sabe quais são as entidades, a gente fala aqui no programa, você colabora, quantas pessoas que nos assistem agora, que faz a doação diretamente para essas entidades. Então o momento é esse, é um volume forte, se a gente conseguir que todo mundo aderindo a essa proposta, através da Receita, a gente consegue deixar o volume maior. E eu quero destacar aqui, doutor, acho que vale a pena a gente falar, que nós estamos falando de um terceiro setor, nós estamos falando de um setor que emprega bastante, e a Valquíria falou muito bem, através desse dinheiro, projetos podem voltar a contratar profissionais. Nós estamos falando até em geração de emprego. Isso é impactante para a cidade, não é isso, Valquíria? Sim. Hoje nós temos assim, uma preocupação muito grande por parte das entidades, porque elas têm a equipe que trabalha os projetos. Então, existe toda essa questão do desemprego também. Mas o resultado do trabalho que eles fazem, eu nem vou citar nenhuma entidade, porque a gente pode esquecer, né, mas praticamente todas. Elas estando regulamentadas, se ela trabalhar com criança e adolescente, ela vai estar cadastrada no Conselho da Criança e do Adolescente. E se ela trabalhar com idoso, ela sendo uma entidade filantrópica, com certeza ela está cadastrada no Conselho do Idoso e vai se beneficiar desse recurso aí. Gente, é um dinheiro que você vai ter que pagar. Não é um dinheiro que você vou ter que pagar extra, vou pagar mais. Não, é um dinheiro que já foi calculado, você vai ter que pagar. É só imposto. Ao invés de você pagar ele 100%, né, esse dinheiro indo para o montante do governo federal, uma porcentagem dele fica diretamente da cidade de Piracicaba. A gente tem que fazer. Eu peço ao senhor e à senhora, se tiver dúvida, nós vamos colocar no nosso WhatsApp. A Receita fica à disposição para explicar também. A gente vai estar divulgando aqui todos os dias o encarte que foi mandado pela Receita, né? Falando que tem que ser o doador. A gente vai estar divulgando aqui. Se tiver dúvida, pode escrever para nós. A gente repassa aí, tanto para a Prefeitura como para a Receita Federal, para ajudar a população. Mas é simples mesmo. E você tem que contribuir. Pois não, Maria? É só uma questão de decisão, né? Do contribuinte decidir em fazer essa destinação, porque não tem nenhum acréscimo a mais, é aquilo que você já está pagando. As pessoas estão acompanhando pelo YouTube, Facebook e Instagram também, agradecer a audiência de todos. Aqui o Projeto Samuel está mandando uma mensagem dizendo parabéns, Valquíria, Furlan, pelo esforço que tem feito para trazer recursos para instituições da nossa cidade. 2025 será um sucesso de arrecadação. A Carolina Angelelli também está aqui no YouTube, ela diz: essa atuação da primeira-dama e presidente do Fundo Social é extremamente importante e clara. Obrigada de coração por todo o empenho. Pessoal, aqui entendendo, né, Neto, a importância desse projeto. O Simão está com uma dúvida também aqui. Pois não, Simão. Que ele quer aproveitar a presença de vocês. Toda pessoa física é obrigada a declarar imposto de renda ou é a partir de R$5.000? Vamos aproveitar para esclarecer. Os R$5.000 tem a ver com o PIX, né? Na verdade, tem vários requisitos de obrigatoriedade, né? Então, hoje, o de rendimento tributável seria a partir de 33.800 e alguma coisa por ano, né? Então, depende, se você tem aí bens e direitos acima de 800 mil. Então, são vários requisitos, mas não tem esse acima de 5 mil. O governo federal atualizou um pouco a tabela. Se o projeto de lei que está no Congresso for aprovado em 2026, estariam isentos quem ganha até R$5.000, mas a gente fala isento é de deixar de tributar esses R$5.000 e a partir de R$5.000 que seriam as alíquotas progressivas, mas esse é um projeto de lei que está no Congresso para ser votado. Então, hoje o que acontece? Pessoas acima de 3 mil, elas já têm provavelmente que declarar. Porque 12 meses vezes 3 mil dá mais de 33.800 e alguma coisa. Então, são vários requisitos, eu citei 2 aí, mas então, quem ganha acima de 5 mil, provavelmente, se for rendimento tributável, ela vai ter que fazer essa declaração, né? Daí precisa ver se é de trabalho, não é de trabalho, então, mas normalmente acima de R$5.000 ela já tem um imposto devido, né? E seria 12 meses, uma renda de R$60.000, se for rendimento tributável, estaria obrigado, tá? Perfeito.
Mais participação, estamos ao vivo, 991-4110-48 é o WhatsApp do programa Piracicaba. Agora, sua participação hoje aqui conosco, né? Antônio José Furlan, delegado da Receita Federal aqui da nossa cidade de Piracicaba, gentilmente conosco aqui para conversar com você de casa, assim como a Valquíria, que está conosco, a presidente do Fundo Social, primeira-dama da cidade. Participação, Maria. Olha, a Ruth também mandando aqui um boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber se fora da época do imposto de renda é possível doar também. Sim. Existe a doação que você faz durante o exercício, né? Por exemplo, você faz até 30 de dezembro. Essa doação, que são os mesmos 6%, né, que a pessoa física pode doar, só que daí ela tem que comunicar o conselho da criança, do idoso, né, para que eles entreguem uma DBF no começo do ano. Para ser abatido depois. E para comparar, né, e para bater no imposto. Não dá também, não cai na malha fina também, pode colaborar. Isso aí o conselho faz no começo do ano, essa DBF. Então, eu acho que toda doação é bem-vinda. É isso aí. Pois não, Furlan. Só para esclarecer, então são duas formas de você, estamos falando de pessoa física, né? Sim. Você fazer a doação direto para os fundos durante o ano e depois direto na declaração, como a gente está enfatizando agora, porque é a época de declaração. Então, se você fez durante 2024, você comunicou ao fundo, né, ao conselho, e o conselho vai emitir um recibo e vai fazer a DBF que a Valquíria falou, que é uma declaração de benefício fiscal, e ele vai poder aproveitar isso lá no imposto, deixar de pagar o imposto, aumentar a restituição, e se sobrar um saldo, ele pode complementar até os 6% na declaração, então. Correto. Então, o próprio programa de imposto de renda faz essa cálcula. Ele vai falar, ó, doação durante o ano, ele põe um valor, o programa vai falar, ó, ainda tem um saldo para você pode fazer essa complementação. E uma coisa que eu estava esquecendo, gostaria de falar, que como vocês têm uma ampla audiência na região, a maioria dos nossos municípios aqui da região também tem os fundos da criança e do idoso e também pode fazer doação. Perfeito. E outra coisa, pessoas de outras cidades também podem escolher o fundo de Piracicaba também. Que legal, que legal isso. Então, se você, por exemplo, você tem um parente lá em São Pedro, lá, e se você sabe que aquela entidade, você pode fazer uma doação para São Pedro. E uma pessoa de São Paulo, se ela quiser, ela pode fazer uma doação para o fundo de Piracicaba também. Sim. O próprio programa, na hora que você escolhe Piracicaba, ele vai aparecer quais são os fundos de Piracicaba. Se escolher São Pedro, ele vai aparecer lá de São Pedro. Então, e a nossa região, a maioria dos municípios tem todos os fundos regularizados, tem também entidades importantes, e se é pessoa séria trabalhando. Então, também pode ser doado também. A presença de vocês aqui, né, Furlan, acho que isso é muito importante, né, Maria? Sim. A presença de vocês aqui já nos passa toda a idoneidade que tem as nossas entidades. Que quem mora em Piracicaba sabe disso. Quem mora em Piracicaba, acompanha, quem vai à Festa das Nações, que vê as atividades. Daqui a pouquinho a gente vai receber uma equipe aqui falando da Festa do Pastel, que é uma entidade que organiza. A gente está aqui dando apoio, divulgando, que a gente sabe que a festa do pastel que acontece na Rua do Porto, com o apoio da Prefeitura, é uma maneira de eles arrecadarem também dinheiro para ajudar a entidade. Então a gente sabe que todas as entidades da cidade de Piracicaba, a gente fala isso com muito orgulho, viu, Furlan? Todas elas têm projetos que ajudam direto a população. E são muito bem-vindos, principalmente pelo poder público, né, Valquíria? Poder público nenhum, nem federal, nem estadual, nem município conseguiria dar conta de uma estrutura tão bem organizada, com projetos, com equipe preparada para atender, por exemplo, os nossos idosos, nossas crianças. Então, tem que ser entidades. E aí, eu coloco até uma pergunta aqui, né, para uma reflexão, Furlan. Por que isso ainda não é lei? Por quê? Eu sei que, infelizmente, nesse momento nós não temos, né, os parlamentares que representam a nossa região. Nós não temos um parlamentar que é da região de Piracicaba, lá em Brasília. Não temos, né? Isso é algo para se pensar também, viu, população? Nós temos que ter representante da nossa cidade, da nossa região, lá em Brasília. Mas por que isso ainda não é lei? A gente tem que vir aqui mostrar algo que é óbvio para você que está em casa e dizer para você,
você não vai gastar nada, você não vai ser cobrado por nada, você não vai levar multa, você só vai ajudar a cidade. E não é lei. Lei que em outros países já acontecem, né, Neto? Como é o caso da Alemanha, você Sim. tem algumas destinações que vai direto do imposto da pessoa. Que é direto na contratação. Sabia disso? Sabia disso? Na Alemanha, você na contratação, você já tem que escolher a entidade que você vai doar, a sua religião, porque a sua doação para a sua fé, para a sua religião, você já coloca durante o seu contrato de trabalho, Exato. Já sai direto do empregador. São coisas que a gente vê que funcionam muito bem. Por que esse país ainda não faz isso? Como é o caso, estamos 2 representantes aqui com muito carinho, de amor ao próximo, com total empatia, tanto da Valquíria como do Furlan, empatia ao próximo, que estão aqui pedindo para você que está em casa, agir com empatia também e doar esse dinheiro que já vai ser cobrado de você. Pena que ainda não é lei. A gente poderia rever isso o quanto antes. Mais participação. Falando em empatia, né? Tem mais uma representante aqui de uma entidade. Que bom. A Andréia, ela diz: nós, enquanto representantes do CMI, só temos a agradecer à primeira-dama e também ao delegado da Receita Federal, senhor Furlan. Muito obrigada. A gente sabe realmente, né, a importância e a diferença que faz no dia a dia dessas entidades, né? E eu acho que essa palavra de empatia e saber o trabalho idôneo que elas têm faz toda a diferença, não é, Valquíria? E é importante, eu acho que é muito importante a gente falar, né, que as diretorias de todas as entidades são voluntárias. Exato. E eu vivo falando, nós precisamos trazer os jovens, né, para as entidades, porque o pessoal já está ficando idoso. Sim, então, sim. E a gente não pode deixar esses projetos aí morrerem, né? Exato. Vamos trabalhar, estamos trabalhando também com voluntariado para reforçar essas entidades. E na questão do imposto de renda, o delegado está sendo assim um parceiro nosso, assim, nós nem temos como agradecer, né, que ele dá confiabilidade, credibilidade no nosso projeto. O Sindicato dos Contabilistas também. Perfeito. Então, nós estamos nesse primeiro momento trabalhando a doação da pessoa física, porque o prazo é curto, né? Maio termina as possibilidades. Mas depois nós temos um compromisso de trabalhar as empresas de lucro real para conseguir também doação de pessoa jurídica. Sim. Lembrando que todo esse volume que é arrecadado, esse volume, ele passa, né, pela Receita, depois passa pela Prefeitura e todas as entidades que fazem parte, né, que são da nossa cidade, né, que fazem parte desse montante, isso vai ser, essa distribuição, ela é totalmente controlada, ela é totalmente acompanhada, né, para que projetos aconteçam. E quando acontece um projeto, a gente está falando de um idoso. E aí, você que está em casa, você sabe o quanto é importante, o quanto de carinho, né, que é tratado o seu idoso nos lares que nós temos na cidade de Piracicaba. A gente mostra sempre aqui, né, de empenho, de carinho. Eu tive uma tia que ficou durante anos em um lar aqui na cidade e era muito bonito de se ver o empenho daqueles profissionais, da instituição em cuidar dessa idosa. Então, é uma questão de dignidade. E para ajudar, você precisa doar. Doar, não. Destinar, falou muito bem o Furlan, você não vai tirar um centavo do bolso, você só vai redirecionar esse dinheiro que ia lá para o governo federal, ia lá para Brasília, você vai direcionar uma porcentagem para ficar aqui na cidade. Furlan, até para quem está nos assistindo, caso tenha alguma dúvida, eu fiz questão de compartilhar o seu vídeo, né? A equipe do Fundo Social mandou para mim, então já está na nossa página do Instagram, a gente vai colocar aqui também, você vai ver o Furlan várias vezes aqui, que eu vou colocar nos nossos intervalos, para provocar em você essa empatia, para você entender que não tem mistério nenhum. Furlan, não tem nenhum mistério, mas se tiver alguma dúvida, pode contar com a Receita para ajudar, né? Sem dúvida, né? Como a Valquíria está me agradecendo, mas na verdade é um agradecimento mútuo, né? Porque esse projeto da Receita Cidadão, né? Eu sou cidadão, sou piracicabano, né? Então eu sinto a dificuldade, então é obrigação da Receita também fazer essa desmistificação, essa informação que às vezes não chegava. E a Receita aqui em Piracicaba está à disposição para vocês, ela tem o atendimento lá das 8 ao meio-dia. Se chegar mensagem para vocês têm o meu contato, podem repassar, eu vou
eu vou responder também, né? Então pode ficar tranquilo que a Receita vai dar total apoio, credibilidade, né? Porque é um projeto importante, né? Como você falou, não dá para o poder público fazer, a gente às vezes reclama do poder público, né? Então vamos dar uma oportunidade para esse dinheiro que as entidades aqui, a gente sabe que as entidades são sérias, como eu falei, o Ministério Público fiscaliza, o Tribunal de Contas fiscaliza, a Receita fiscaliza, os conselhos estão sobre a lei de responsabilidade fiscal, então eles têm contabilidade, eles fazem demonstrações, então quem fizer esse ato, né, que eu falo que é um ato de amor, está fazendo bem e é um dinheiro que vai ser chancelado para as entidades de Piracicaba. Muito bom. Participação. Pois não, Maria. Tem mais uma dúvida aqui da Fabiola. Ela quer saber. Bom ter dúvida. Quem faz a declaração por conta própria consegue fazer a doação? Excelente pergunta, sem ter Fabiola. o intermediário de um contador, né? Excelente pergunta, porque o pessoal tem essa dúvida. É muito difícil de fazer. Hoje, o programa do Imposto de Renda, ele tem uma facilidade. O pessoal mais jovem já nem usa nem mais o programa, ele usa já o online, que tem o app, então provavelmente essa aí pode ser que ela use o app, também dá para fazer. Então, se você tiver com o programa gerador, do lado esquerdo vai ter lá o menuzinho, doação diretamente na declaração. Você clicou lá, depois de você ter os seus rendimentos, ele vai sair o cálculo de quanto você pode fazer a doação, você vai pôr lá, criança e adolescente novo, ele já apareceu o valor, você põe o valor que você quiser até o limite e depois é só você imprimir o DARF e pagar até o dia 30. Então, a pessoa que não tem contador pode ficar tranquila, olha lá, está na tela, né? Na tela, isso. Olha lá, doação perfeito. Diretamente na declaração. Então é fácil de fazer e se tiver dúvida, vai até a Receita, mas o programa ele é muito intuitivo, né? Uhum. Então, e se você é daquelas pessoas que já fazem pelo app, Meu Imposto de Renda, também tem lá um íconezinho, doação diretamente na declaração. Vai fazer o cálculo, você põe o valor que você quiser até o limite, gera aquele DARF e aquele DARF pode ser pago até o último dia, que é 30 de maio, no caso. Coloquem o limite, eu faço apelo para colocar o limite mesmo. Enfatizar de novo, você não vai pagar mais por isso, você vai abater do seu imposto e você falar, mas eu tenho restituição. Então você vai aumentar a sua restituição, aquele valor vai aumentar. Se você receber, por exemplo, são 5 lotes, no terceiro ou quarto, você vai ter ainda o juro Selic, que é um juro até melhor do que poupança e outras aplicações. Faz bem ao próximo, faz bem a nós mesmos, né? Não é isso? Não é? Pois não, Valquíria, você ia falar? Pois não. Não, eu estava só observando que é muito fácil essa doação, essa destinação. Terminou a declaração, você vai lá nas doações. Se tiver, por exemplo, R$50 para você doar, a hora que você optar por doar, na mesma hora já reduz o valor para 450. Sim, perfeito. Ou se você tiver restituição, também na mesma hora que você optar por doar, já acrescenta na restituição. Então é um cálculo pronto, ninguém tem trabalho, faz a declaração normalmente, só antes de enviar. Olha lá no link de doações, vê se tem algum valor a doar. Perfeito. Fulha, eu quero dar uma proposta agora para você aqui, ver se é viável, né? De eu ir com a equipe lá na Receita e a gente simular no computador da Receita um doador, como o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, e aí a gente fazer passo a passo. Sabe que a gente tem essa possibilidade? Tem sim, vamos fazer. Legal, porque daí eu tenho um vídeo pronto, esse vídeo eu vou disparar nas redes sociais e aqui no programa, daí eu já faço. A gente faz até com uma remuneração meio arredondada para poder facilitar. Isso, perfeito. E a gente vai printando as telas sem problema. Perfeito. Daí a gente vai mostrando passo a passo para quem está em casa conseguir fazer e, obviamente, se você fala com o seu contador, você já pode falar direto. Eu vi lá no programa, né, falando sobre essa doação. Tire qualquer dúvida também com o seu contador. O contador é apto a isso, né, e ele vai te ajudar e você vai doar. Temos que fazer essa doação. É o apelo que eu faço, gente, entre, né, todas as reportagens que a gente faz aqui em benefício da população. A gente faz agora essa demanda. O Fulano falou muito bem, né? A gente cobra o poder público tem que ser cobrado, né, por uma boa administração estadual, municipal e federal, mas tem um momento que a gente pode atuar assim, ao lado, não somente do poder público, mas ao lado das entidades que fazem tanto por nossa cidade. Eu tenho certeza que cada piracicabano tem uma história com alguma entidade. E se não tem uma história diretamente com alguma entidade, ligado com um ente querido, vai ter como, por exemplo, a Festa das Nações, que é um ato de amor, que o piracicabano vai porque está nesse lugar, Valquíria. Eu sei que eu vou lá, sim, eu vou lá
comer bem, eu vou lá me divertir, mas eu sei que ao fundo de tudo isso, a borda de toda essa ação está a minha doação ao comprar um pastel, ao comprar um churros, ao comer numa barraca, e esse dinheiro vai fazer a diferença. Então pode ser feito agora também, esse dinheiro pode ser feito essa diferença agora em você doar o imposto que ia para o governo federal, né? Então essa parte já vai ser direto para as entidades. Mais participação, pois não. Mais participações, a Beth está aqui assistindo, né? Beth, um beijo para você, ela dá boa noite, doutor Furlan e Valquíria. Já fiz minha declaração. Sou aposentada pelo IPASP, prefeitura, mas todo mês tem desconto do imposto de renda, tenho a minha contadora. Tem como ela fazer a doação para mim? Eu tenho 67 anos de idade, não tenho mais restituição, mas continuo declarando e gostaria muito de doar. Olha que legal, Furlan, por gentileza. Nesse caso, provavelmente, como ela é aposentada, já tem uma isenção maior, o contador deve estar fazendo pelo modelo simplificado. Então, pelo modelo simplificado, ela não tem como aproveitar isso como um benefício fiscal, um incentivo fiscal. Ela poderia ir fazer realmente doação para os fundos, daí entrar em contato com os conselhos e fazer o depósito, mas aí seria realmente uma doação. Então, agora, se ela faz o modelo completo, mas pelos dados provavelmente não. Se ela faz pelo modelo completo, daria mesmo ela não tendo restituição, fazer a destinação. No caso, né? Mas se ela faz modelo simplificado, ainda a legislação não permite, aí no caso, se ela quisesse fazer, daí realmente seria uma doação para a entidade, para os fundos, né? Perfeito. Mais participação. Diga, Maria. A pessoa ainda não se identificou, mas ela diz, né, é de suma importância essas informações para a população, pois esse dinheiro será destinado para vários projetos das entidades, né? Gratidão, Furlan e primeira-dama, parabéns pela atitude. É isso, a gente teve que reverberar o quanto está chegando para vocês a participação dos nossos convidados, que você possa reverberar para os seus amigos, para os seus colegas do trabalho, para os seus familiares, né? Quanto mais pessoas aderindo, a gente vai chegar a esse volume tão esperado, né? Por todos nós, não só por parte da prefeitura, própria Receita, mas por nós que moramos aqui e sabemos a importância que é as entidades. Diga. A Raquel também está assistindo. Estou assistindo de São Paulo pela internet, né? Mas moro em Piracicaba. Pois não. Quem é MEI ou CNPJ pode fazer a destinação? Tem diferença? Tem diferença, né? Na verdade, o CNPJ, uma empresa... Porque o MEI é uma forma de tributação simplificada para a pessoa física que tem um CNPJ. Ela não pode fazer a destinação do imposto de renda, não tem uma lei que permita. Quem tem CNPJ e faz a tributação pelo lucro real, ele pode até 1% para o fundo da criança e 1% para o fundo do idoso do lucro, no caso, né? É que a gente enfatizou mais na pessoa física por causa do imposto de renda, mas a gente vai fazer um trabalho depois de 30 anos mais com as pessoas jurídicas. Então, perfeito. A pessoa jurídica que é tributada pelo lucro real, ela pode fazer a destinação e é um benefício fiscal também. Ela vai bater do imposto dela. Então, ela vai deixar de recolher imposto do valor que ela destinar até 1% do lucro devido para a criança e 1% do fundo do idoso. Perfeito. Tem mais, Maria? Mais o pessoal está escrevendo, tanto no YouTube também participando. Vai participando conosco. Valquíria, você já foi vereadora na cidade de Charqueado, correto? Sim. Né? Você imagina o quanto é importante, né? Você como hoje, obviamente, à frente do Fundo Social, como seria importante, né, ter alguém representando a gente que levasse essa proposta lá para Brasília, e eu tenho certeza que os deputados não iam dizer não para isso, né? Quer dizer, se eu posso doar, por que não ser lei? Né? Não é uma coisa, vou criar uma lei a mais. O Brasil está cheio de leis aí que cria de uma hora para outra. Mas você pensa, é uma coisa que eu posso. Se eu posso, por que já não faz automático, não é verdade? E já que não prejudica ninguém, não sai do bolso, vai ter que recolher, né, que arrecadar esse valor. Concordo com você. Deveria ter uma lei, sim, e descontando diretamente já fazia a destinação. A destinação, né? Seria ótimo. Tanto da pessoa jurídica quanto da física poderia ser assim. Já pensou, agora aqui, né? E acho que é uma realidade, né, Furlan? Esse valor que você citou, qual o valor? Se todo mundo doasse, qual o valor? Empresa, presta atenção que você está em casa. Vamos supor que nesse ano todo mundo, empresa e
a pessoa física. Qual o valor que ficaria para ser aplicado nas entidades? Da pessoa jurídica, a gente não tem um número preciso, porque muda a questão muito do lucro, não sei lá. Sim. Mas provavelmente seria um número parecido com o da pessoa física. Mas só da pessoa física a gente tem 37 milhões. Meu Deus. Sendo que a gente consegue fazer uma destinação de 1 milhão. Quer dizer, a gente não É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Então ainda a gente tem 3% mais ou menos do valor que a gente consegue fazer. Então a gente tem 97% aí só da pessoa física, né? 37, agora me responda uma coisa, o Valquíria, acho que pode ajudar também. 37 milhões, por exemplo, uma entidade pode usar esse dinheiro para ampliar a quantidade de pessoas atendidas? Ela pode usar esse dinheiro para construir no espaço físico que ela já tem, ampliar, por exemplo, leitos para atendimento ou quartos para idoso. Sim. Ela pode usar para custeio, para equipamentos, para reforma, construção, porque é um dinheiro que ele entra limpo. Né? Ele entra ali no fundo e o fundo faz a destinação. Então, o que a entidade tem que fazer? Ela cadastra no fundo os projetos que ela quer fazer com esse recurso. Sim. Aí, entrando bastante dinheiro, aí suficiente, cobre todos os projetos. Puxa vida. Gente, estão entendendo o quanto é importante? É o apelo que a gente faz aqui para você realmente rever isso, repensar e destinar esse imposto que você está pagando para ficar em Piracicaba. É isso mesmo. Não tem por que não, né? O Fabrício está aqui, ele quer saber se a pessoa perder o prazo do envio, o que acontece? Boa pergunta. Aí no caso, se ele perder o prazo de envio, entregando depois do prazo, ele não pode fazer a destinação na declaração, mas aí ele pode fazer direto para o fundo e pode aproveitar para o ano seguinte. Então, se ele perder o prazo, por exemplo, ele perdeu o prazo de 30 de maio, né? Então ele pode em junho fazer uma destinação diretamente para o fundo e o ano que vem ele vai aproveitar isso como benefício fiscal. O que não pode é, por exemplo, ele fazer a declaração e não recolher o DARF. Do fundo, da doação. Se ele esquecer de fazer isso até 30 de maio, daí ele tem que retificar a declaração, porque aí, no caso, ele cairia em malha, por quê? Porque ele está apontando um benefício fiscal e não está destinando. Okay. Então, se até 30 de maio você recolheu tudo certinho, não cai em malha, está tudo certo, é simples, como a Valquíria falou, a gente falou, na declaração é muito simples, e agora, se você esquecer de recolher, daí, infelizmente, você tem que retificar. E se você entregar a declaração depois do prazo, aí não tem como fazer a destinação diretamente na declaração, mas você pode fazer direto para o fundo, daí no caso. Perfeito. Muito bom, assunto pertinente. Valquíria, quero agradecer a sua presença, presidente do Fundo Social, que a gente possa aí tocar o coração, né, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, tocar o coração das pessoas, que as pessoas possam destinar, então, esse valor, né, para o Fundo Social. Obrigado, viu? Eu que agradeço, né, vocês, agradeço os nossos ouvintes e peço que eles nos ajudem divulgando, né? Divulga para os amigos, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, porque é muita gente, nós não conseguimos chegar em todo mundo, né, sozinhos. Muito obrigada, viu? Obrigado pela sua presença. Furlan, obrigado, viu, pela sua presença. Vamos marcar, então, a gente vai lá fazer essa gravação da tela para ficar mais fácil aí o contribuinte. Vamos sim, Neto, agradeço, Maria, obrigada. O telespectador, né, do Piracicaba Agora, a Receita Federal está à disposição de você para fazer esse trabalho e outros assuntos pertinentes também, que às vezes a gente falando do lado bom, né? Depois tem outro trabalho da Receita que a gente também está à disposição para até desmistificar também algumas coisas, né, da Receita, né? Que às vezes o pessoal tem uma ideia da Receita, mas a Receita hoje ela trabalha com uma outra visão, né? Uma visão de conformidade, de ajudar a economia do país, né? Lógico, tem a questão da arrecadação, da fiscalização, mas tem uma outra lado da Receita que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Que a gente está à disposição para esclarecer da conformidade tributária, né? Dessa parte da cidadania que não é só destinação, a gente tem outras fontes, né, de cidadania como doação, transformação de mercadorias. Ótimo. Então a Receita está à disposição e eu agradeço a Valquíria, que a gente está fazendo um trabalho diferente em Piracicaba. Espero que a gente possa colher frutos desse trabalho. Com certeza, com certeza. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigada.